ruim de tormento e sofrimento no Hades. E não é isso que nós entendemos dentro da doutrina cristã. Por mais bonitinho que pareça essa construção, nós precisamos entender o propósito de Jesus ao falar essa parábola. O propósito de Jesus era trabalhar contrastes. O que nós encontramos nessa parábola? Nós encontramos contrastes. Quais contrastes são esses, pastor? Primeiro, contraste que nós encontramos. Pode passar, por gentileza. Enquanto vivo, o rico comia em banquetes. O rico se banqueteava. Tinha tudo aquilo de bom que a gente gosta de comer, que a gente espera no banquete. Todavia, Lázaro, ele vivia de migalhas. O texto fala que ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Então, o primeiro contraste que nós encontramos nessa parábola é a vida do rico e a vida do Lázaro, concernente à forma que eles viviam aqui. Um se banqueteava, um desfrutava de prazeres, enquanto o outro estava vivendo em sofrimento. Outro contraste, quando o rico morreu, ele foi sepultado. E aqui é muito importante nós entendermos o que significa ser sepultado. Porque quando nós pensamos em sepultamento na nossa cultura, nós estamos pensando tão somente naquele culto fúnebre que existe e em levar a pessoa até o cemitério. Não era somente isso que acontecia naquela cultura. Quando a Bíblia fala que o rico foi sepultado, está falando que houve uma procissão. Hoje, quando alguma pessoa falece, a primeira pessoa que vai chegar para os parentes dessa pessoa são os agentes funerários para vender caixão. Naquela cultura não era o agente funerário, eram as carpideiras. O que era carpideira? Era uma mulher, eram pessoas que eram contratados para chorar no velório. Então, se o camarada era muito rico, ele contratava várias carpideiras que choravam, jogavam cinza na cabeça, rasgavam as vestes, e todo o cortejo fúnebre eram cheios de carpideiras. Qualquer pessoa daquela época, mesmo pobre, contratava pelo menos uma carpideira para chorar no velório. Então, quando diz que que o rico foi sepultado, está dizendo que houve essa procissão, que houve toda essa cerimônia, que houve todo esse aparato de carpideiras, nesse cortejo fúnebre até o lugar de sepultamento. O Lázaro não teve isso. O texto fala que quando Lázaro morreu, os anjos o levou para o seio de Abraão. Olha a diferença dos agentes. Enquanto o rico teve o seu cortejo fúnebre seguido por carpideiras, Lázaro foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. E a grande pergunta é, o que é seio de Abraão? Nós também precisamos entender a cultura daquela época para discernirmos o que é seio de Abraão. Por quê? Porque seio de Abraão, embora seja usado como sinônimo do paraíso, todavia o seio de Abraão não era o paraíso, era o que acontecia no paraíso. No contexto cultural do Novo Testamento, como que as pessoas se alimentavam? Quando existia banquete, como que acontecia esse banquete? Naquela época existia uma mesa chamada triclínio. E como que as pessoas comiam nessa mesa? Não era como nós hoje nos assentamos à mesa para comer, sentados em uma cadeira confortavelmente na nossa ótica. Naquela cultura as pessoas deitavam no chão, por isso que também tinha um lava-pés. Imagine só você deitado no chão, olhando para o pé sujo de alguém junto à mesa com você. Por isso que quando você chegava na casa de alguém e ele te oferecia comida, tinha cultura de lavar os pés, porque você tinha que comer naquela época e olhar para o pé do camarada limpo. Então, como que as pessoas faziam? Elas deitavam, colocavam a mão aqui e comiam dessa forma. Parece um pouco desajustado para a gente,
mas era assim que eles faziam. A ceia de Jesus foi exatamente desse jeito. E por que seio de Abraão? Porque quando eu deitava dessa forma, eu ficava encostado no peito de quem estava atrás de mim. Por isso que na última ceia de Jesus com seus discípulos, eles mandam perguntar para aquele que estava reencostado onde? No peito de Jesus. Muitas pessoas leem esse texto e falam, é porque João tinha intimidade, e a gente imagina que João estava deitado no peito de Jesus. Não era isso. Como eles estavam numa ceia, deitados em uma mesa chamada de triclínio, João estava reencostado próximo ao peito de Jesus. Então, o que é seio de Abraão? É banquete. Quando a Bíblia diz que o rico foi levado para o seio de Abraão, está dizendo que ele foi levado para um banquete. E aqui entra o outro contraste, por favor. No Hades, o que o rico pede para Lázaro? Eu quero uma migalha de água. Por quê? Porque tinha água no banquete. Enquanto em vida o rico comia banquetes e Lázaro procurava migalhas, no paraíso houve o inverso. Era o rico que pedia migalhas para Lázaro. Por quê? Porque Lázaro estava no banquete no paraíso. Então, seio de Abraão significa banquete. Esse é o significado de seio de Abraão. Então, quando você lê esse texto, não se prenda ao cenário que foi colocado por Jesus, como estando no seio de Abraão, que é no banquete, eu pudesse ver o lugar de tormento e vice-versa. Jesus, ele conta essa parábola, e o propósito dessa parábola não é criar um cenário real de como será na vida pós-morte. O propósito de Jesus é criar esse contraste, porque Jesus está respondendo aos fariseus, aos saduceus e aos escribas, que desprezavam os gentios, que desprezavam os marginalizados. Em contrapartida, eles eram gananciosos. E aí o que Jesus faz? Conta essa parábola para mostrar o que importa de verdade. Não é desfrutar de banquetes aqui e agora. Desfrutar de banquetes aqui e agora é bom, mas melhor é você poder desfrutar de banquetes na presença do Senhor. Ok? Então, isso significa a parábola do rico e do Lázaro. Não é um cenário real. O Hades não tem um lugar bom e um lugar ruim, onde eu posso ver de um lado e eles podem ver do outro. Esse cenário foi uma história ilustrativa para trabalhar esse contrastes que Jesus queria apresentar. É uma parábola que tem muitas vertentes de interpretação. Algumas pessoas, por exemplo, falam que Lázaro foi um personagem real, embora a história foi ilustrativa, porque foi a única parábola que Jesus deu nome para o personagem. De todas as parábolas que Jesus contou, a única que ele nomeia um personagem é Lázaro. Mas por que ele não dá o nome do rico? Porque no grande dia, o texto fala que quando alguns chegarem para o Senhor dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz milagre, Jesus vai responder: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. O Senhor só conhece aqueles que são deles. Todavia, nós precisamos entender que o seio de Abraão é sinônimo de banquete. Próximo, por favor. O que nós precisamos entender? O que acontece com o cristão quando o cristão morre? O que acontece com uma pessoa quando ela morre em Cristo? Ela vai para o céu, que é sinônimo de paraíso. Ela vai para o paraíso. Lembra de Jesus e o ladrão? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Quando Jesus morreu, para onde que Jesus foi? Para o paraíso. Tanto é que ele disse para o ladrão: hoje nós iremos nos encontrar no paraíso. Então, quando o cristão morre, ele vai para o paraíso. E o paraíso é um lugar de consciência.
É um lugar onde eu já estarei desfrutando da presença de Jesus. Por isso que Paulo, ele dizia que ele ansiava, que ele tinha no coração o desejo de partir e estar com Cristo. Paulo está falando exatamente desse estado que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje, que é um estado intermediário. Por quê? Porque tanto o ímpio, que foi para o Hades, lugar de tormento para a alma, quanto o justo, que foi para o paraíso, que ao morrer foi para o céu, estão esperando o quê? A ressurreição do corpo. Estão esperando a volta de Jesus. Para deixar vocês com gostinho de quero mais, semana que vem nós vamos aprender que o céu não é o destino final dos cristãos. Como assim, pastor? Eu aprendi a vida toda que eu vou viver no céu eternamente, você vai viver no céu. Mas o que nós precisamos reformular é a nossa visão de onde vai ser o céu. Semana que vem nós entramos nesse assunto para deixar você curioso. E para, se você for tentado ficar em casa, dormir no domingo, você vai lembrar, opa, eu vou descobrir onde que eu vou viver a eternidade com o Pai. E agora nós vamos entrar na doutrina, que é uma das doutrinas, aliás, uma não, é a doutrina mais importante da teologia cristã, que é a doutrina da ressurreição do corpo, que tem tudo a ver com escatologia. Então, só para a gente recapitular, nós falamos que quando um cristão, ele morre, ele vai para o paraíso. E lá ele vai desfrutar de um banquete, que é o que aconteceu com Lázaro. Estar no seio de Abraão significa estar no banquete. Assim como João estava reclinado sobre o peito de Jesus e estava no banquete da última ceia. E agora nós vamos começar a estudar a respeito da ressurreição dos mortos. O que vai acontecer com o cristão e com o ímpio quando Jesus voltar? O que acontecerá é a ressurreição dos mortos. E eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês, que estão aqui lançados. Primeiro está em 1 Coríntios 15, do versículo 13 ao versículo 14. Aquele capítulo que eu pedi para vocês, que vocês pudessem ler, para que nós pudéssemos absorver melhor o conteúdo de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, versículo 14. Esperar um pouquinho para você que quer abrir a sua Bíblia. Diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, 17 agora. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. 1 Coríntios 15, 20. Vou pedir o pastor Reginaldo para ler isso para mim, por gentileza. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O alicerce da nossa fé cristã é a ressurreição. Nós, como cristãos, nós acreditamos na ressurreição do corpo. Por que isso é importante para a gente? Porque no contexto secular, o pensamento secular do mundo de Jesus era um pensamento filosófico platônico. O pensamento que norteava o mundo romano naquela época era o pensamento grego. Era a Grécia que era o centro pensante daquela época. E qual era o pensamento grego platônico que influenciavam as pessoas naquela época e que infelizmente continua influenciando os cristãos hoje? O que Platão? Platão, ele acreditava em um mundo ideal, em um mundo das ideias. E Platão dizia que enquanto o ser humano estivesse no corpo, que o ser humano estaria aprisionado. O corpo é a prisão do ser humano. Todo mundo que está aqui fisicamente está aprisionado.
Esse era o pensamento platônico. E quando a pessoa morria, aí sim ele era libertado para viver nesse mundo ideal, nesse mundo perfeito. Então o ser humano só poderia de fato viver uma vida plena, viver uma vida liberta desse aprisionamento que era o corpo, depois que ele morresse. Esse era o pensamento que as pessoas discerniam. Por isso que Paulo está trabalhando isso na igreja de Corinto, porque esse era o pensamento da cidade de Corinto. Por quê? Porque o ser humano só pode ser livre depois que morrer e sair dessa prisão. Por isso que quando Paulo está em Atenas, Atos capítulo 17, se eu não me engano, e ele fala sobre a ressurreição dos mortos, ele é chamado de doido, ele é chamado de louco. Porque como que as pessoas entendiam a ressurreição dos mortos? As pessoas entendiam como um novo encarceramento, como um novo aprisionamento. Quer dizer que eu morro e vou ser livre. E aí eu vou ressuscitar dos mortos e vou ser aprisionado de novo. Era exatamente dessa forma que eles entendiam esse pensamento. E até hoje, dentro da igreja cristã, nós temos essa dificuldade de discernirmos que a matéria, o corpo, não é má, porque foi Deus que criou. Lá no livro do Gênesis diz que depois que Deus criou todas as coisas, a matéria, e viu Deus que era muito bom. O seu corpo não é mau, o seu corpo não é ruim, pelo contrário, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo, a matéria não é ruim, ruim somos nós, é o ser humano por completo. É a natureza pecaminosa que foi instalada dentro de nós. E é exatamente esse pensamento que Paulo estava consertando. Por quê? Porque a essência da doutrina cristã é a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé não serve de nada. A nossa fé é uma fé vã. Por quê? Porque nós acreditamos na ressurreição do corpo. Jesus ressuscitou com um corpo físico. Quero ler Lucas capítulo 24, versículo 39. Após a ressurreição, quando os discípulos ficaram assustados com Jesus, achando que estavam vendo um fantasma, achando que estavam vendo um espírito, Jesus responde isso para os discípulos. Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo físico, carne e osso. Os discípulos tocaram em Jesus. Jesus não ressuscitou com um corpo espiritual, como se fosse um fantasma. Ele ressuscitou com um corpo físico. Lembre-se, o túmulo ficou vazio. Por que o túmulo ficou vazio? Porque aquele corpo que entrou, saiu. E saiu restaurado e glorificado. Daqui a pouco nós iremos ver as características do corpo glorificado, do corpo ressurreto. Todavia, aquele corpo foi uma semente. Foi plantado aquele corpo e saiu dali, após a ressurreição, um corpo transformado. Então, isso para a gente é muito importante. Jesus ressuscitou com um corpo físico, palpável, tangível, a ponto de dizer para os discípulos: toquem em mim, porque eu tenho carne e tenho osso. Por que isso é importante, queridos? Porque muitos cristãos contemporâneos não conseguem discernir e entender a teologia da ressurreição, porque nós ainda continuamos achando que Jesus ressuscitou em espírito. Quando Jesus foi elevado aos céus, ele não foi elevado aos céus em espírito, ele foi elevado aos céus com corpo físico, assim como ele ressuscitou. Isso significa que hoje, o primeiro ser humano que foi ressuscitado já está habitando o céu. Existe um ser humano, 100% homem, 100% Deus,
que está no controle de todas as coisas. Então essa é a consciência que nós precisamos ter. E eu quero já fazer um desafio para você a partir de agora. Todas as vezes que nós falarmos céu, não pense em algo que está lá em cima. Por quê? Porque quando nós pensamos em céu, o que nós pensamos? No conceito bíblico, não no conceito cosmológico, porque cosmologicamente o céu está lá em cima. Mas no conceito bíblico, eu gostaria que você pensasse em céu nesse momento como o mundo de Deus. Quando você pensar em céu, pense no mundo de Deus. É um mundo que Deus habita. É o mundo que o Senhor habita juntamente com seus milhares de anjos. Quando nós falarmos na terra, pense no mundo dos homens. Céu é o mundo de Deus. Alguém aqui já assistiu às Crônicas de Nárnia? Para quem não sabe, C.S. Lewis é um escritor cristão, um dos melhores escritores do cristianismo teve nos últimos anos. O cara é muito bom. E ele escreveu as Crônicas de Nárnia exatamente com princípios cristãos. Então imagine o céu como Nárnia, como um negócio que está aqui agora, como um mundo paralelo ao nosso, que está aqui diante de nós, mas nós não enxergamos porque era como se fosse um outro mundo, um outro lugar, mas está aqui, não está lá, porque o céu é o mundo de Deus. Semana que vem nós iremos construir o restante em cima disso, mas pense a partir de hoje em céu como o mundo de Deus, ok? Próximo, por favor. Volta. João capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 14. João capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 14. Diz o seguinte: Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Jesus comeu com seus discípulos. Em outro texto diz que ele comeu mel, que ele comeu peixe, que ele comeu pão. Por quê? Porque ele ressuscitou com um corpo físico. Isso é muito importante para a gente, porque é a base, o alicerce da nossa fé. Pode passar o próximo, por favor. Por que nós estamos falando a respeito da ressurreição de Jesus? O que a ressurreição de Jesus tem a ver com escatologia? Tudo. Lembre-se que nós falamos na aula passada que o primeiro evento escatológico já aconteceu. Os fins dos dias foi inaugurado com a ressurreição de Jesus. Isso ficou tão notório que quando o Espírito Santo é derramado, o que Pedro diz? Está acontecendo o que o profeta Joel disse: nos últimos dias Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias não vão acontecer. Os últimos dias já iniciou com a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o que os judeus esperavam era uma ressurreição coletiva no final. Nós lemos o texto de Lázaro, onde Marta diz: eu sei que no último dia meu irmão vai ressuscitar. Então os judeus esperavam a ressurreição para o último dia. Quando o primeiro ser humano ressuscitou dentre os mortos, o que os discípulos entenderam? Os fins dos dias começou, porque a ressurreição dos mortos já começou a acontecer. Então a nova criação que vai ser consumada lá no livro do Apocalipse, Deus já começou a nova criação, porque Deus já ressuscitou o primeiro ser humano que vai habitar essa nova criação. A nova criação que nós aguardamos em toda a sua consumação já começou a acontecer há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos falando a respeito da ressurreição de Jesus, por quê? Porque ele é o exemplo daquilo que vai acontecer com você e comigo, em nome de Jesus, na ressurreição dos mortos. Exatamente o que ocorreu com Jesus vai ocorrer conosco. Colossenses capítulo 1, versículo 18.
Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. E primogênito aqui significa tanto primeiro, como principal, como mais importante. Por isso que o texto fala que em tudo ele tem a supremacia. Ele não foi apenas o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, como é o mais importante e supremo de todos. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Assim como Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, um dia Ele irá nos ressuscitar também. Por isso nós estamos falando da ressurreição de Jesus, porque é o exemplo do que acontecerá com você e comigo no último dia. Próximo, por favor. Promessa de ressurreição dos ímpios e dos justos no Antigo Testamento. Vamos lá em Daniel, por favor. Deixa eu só abaixar aqui para me ver. Isso aí. Está em vermelho, está difícil para enxergar. Daniel capítulo 12, versículo 2. Promessa de ressurreição dos justos e dos ímpios no Antigo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Já no Antigo Testamento havia a alusão da ressurreição tanto do justo quanto a ressurreição do ímpio. Porque tanto o justo quanto o ímpio irão ressuscitar dentre os mortos. Nós vamos trabalhar os ímpios ressuscitados quando nós falarmos do juízo final. Mas é muito importante nós entendermos que tanto os justos quanto os ímpios irão ressuscitar dentre os mortos. Promessa de ressurreição dos justos e dos ímpios no Novo Testamento. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus disse que vai chegar um momento em que todos os que estiverem no cemitério, no túmulo, os corpos que estão no mar, ou onde estiverem, irão ressuscitar. Os justos para receberem a vida eterna, e os ímpios para receberem o castigo eterno. Jesus promete ressuscitar os seus discípulos. João capítulo 6, versículo 39. Promessa de Jesus para você e para mim. Quem é discípulo de Jesus aqui? Promessa dele para você e para mim. João capítulo 6, versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último
dia. Versículo 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus prometeu nos ressuscitar dentre os mortos. Essa é a nossa esperança, queridos. A nossa esperança como cristão não está nas coisas dessa vida. Paulo diz que aqueles que esperam Jesus somente nas coisas dessa vida são os piores dos pecadores. A nossa esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. A esperança do cristão não é o aqui e agora. A nossa esperança, o desejo do nosso coração precisa estar em Cristo Jesus, que um dia nos prometeu que irá nos ressuscitar dentre os mortos. Muitos cristãos têm medo da morte, têm medo de morrer. É claro que ninguém deseja morrer. Quanto mais ela puder ser adiada, melhor. Todavia, o meu Senhor já venceu a morte, e Ele prometeu que um dia eu vou vencer também, porque eu vou ser ressuscitado dentre os mortos. O nosso inimigo, a morte, nosso pior inimigo não é o diabo, é a morte. Ela já foi derrotada. O que ela está esperando é ser subjugada completamente, mas ela já foi derrotada. Por isso, quem vive com medo da morte, vive no pânico da vida. Por quê? Porque nós que já somos, que estamos em Cristo, nós já passamos da morte para a vida há muito tempo. E nós carregamos no coração essa esperança. Um dia Cristo vai me ressuscitar. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se não houver ressurreição dos mortos, o que adianta todo o trabalho que nós estamos fazendo? É inútil, porque nós aguardamos algo. Cristo vai nos ressuscitar dentre os mortos. Próximo, por favor. Qual é a diferença entre o nosso corpo mortal, nosso corpo natural, e o corpo que o Senhor prometeu em nos dar? O nosso corpo terreno, ele é corruptível, ele se corrompe. O corpo ressurreto, ele é incorruptível, ele não pode ser corrompido. O corpo terreno, ele é mortal. O corpo ressurreto, ele é imortal, ele não morre. O corpo terreno é impuro por causa do pecado. Lembrando, de novo, que nós somos impuros por completo, inclusive o nosso corpo, porque somos seres humanos integrais. Então esse corpo ele é impuro, todavia o corpo ressurreto será um corpo glorioso. Esse corpo ele é fraco, ele tem fragilidades, todavia o corpo ressurreto será um corpo poderoso. Esse corpo é um corpo natural. O que significa natural? É um corpo direcionado pelo desejo pecaminoso. É um corpo direcionado pelo meu apetite, por causa do pecado que existe na minha natureza. O corpo ressurreto será um corpo espiritual, motivado e direcionado pelo Espírito. Essas são as diferenças entre o corpo mortal que hoje nós temos e o corpo ressurreto que o Senhor nos dará no futuro. Próximo, por favor. E aqui nós temos alguns versículos que comprovam isso que nós estamos falando. Corpo incorruptível e imortal. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Corpo glorioso é semeado em desonra e ressuscita em glória. Corpo poderoso é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. E corpo espiritual é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Eu quero ir com você no último versículo de 1 Coríntios capítulo 15. Por favor. Eu acho que acabou. 1 Coríntios capítulo 15, para nós entrarmos na parte das perguntas.
Coríntios capítulo 15 é o maior capítulo das cartas de Paulo. E ele trata nesse capítulo exatamente a doutrina da ressurreição que nós acabamos de estudar. E sabe o que eu acho interessante? Como que Paulo termina esse capítulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ele falou de ressurreição, ele falou de esperança, ele falou de onde precisa estar o alicerce da nossa fé. E aí ele termina dizendo: portanto, depois de eu ter falado tudo isso para vocês, que vocês irão ressuscitar dentre os mortos, o que vocês precisam fazer aqui e agora, enquanto a ressurreição não acontece? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O que nós fazemos aqui com esse corpo terá repercussão na vida vindoura. De alguma forma, o que eu faço aqui, no meu lugar, onde eu moro, onde eu vivo, na minha casa, na minha comunidade da fé, com os meus irmãos, com esse corpo que o Senhor me deu, que um dia há de ser glorificado, vai ter uma recompensa no futuro. Paulo termina falando sobre a ressurreição dos mortos, dizendo o seguinte: trabalhem pra caramba na obra do Senhor. Cedem, que vocês possam ser dedicados. Que essa esperança de ressuscitar dentre os mortos possam fazer de vocês cristãos melhores. Porque todo o nosso trabalho aqui, nessa vida, nesse corpo, não será vão. O Senhor vai recompensar cada um de vocês. Essa é a esperança que precisa arder no nosso coração. Eu vou ressuscitar dentre os mortos. Porque a mentalidade que se tem é: Jesus vai voltar e o mundo vai piorar mesmo. O mundo vai acabar. O que nós temos que fazer é esperar a vinda de Jesus, é ser fiel, é verdade. Todavia, embora nós não tenhamos muita expectativa a respeito de um mundo melhor nessa era, Jesus disse: orai, para que a vontade do Pai seja tão real aqui na terra como é no céu. Vocês precisam levar o reino de Deus, vocês precisam trabalhar, vocês precisam, talvez você não consiga fazer da casa do seu vizinho uma casa melhor, mas você consegue fazer da sua casa uma casa melhor. Talvez você não consiga fazer a igreja da esquina ser uma igreja melhor, mas a sua comunidade da fé, você pode fazer dela a melhor igreja de São José do Rio Preto. Trabalhem. Sejam labutantes na obra do Senhor, porque o que nós fazemos aqui e agora, com o nosso corpo, com a nossa vida, um dia na ressurreição, nós receberemos a recompensa com o novo corpo, vendo o nosso Senhor face a face. Amém, queridos? Por hoje é só, e agora nós vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Por favor, leva o microfone ali para minha irmã. Obrigada. Pastor, com relação, eu fiquei com dúvida quando o senhor fala, né, a respeito do corpo. O que a Bíblia fala a respeito de cremação? Se a gente cremar o nosso corpo, isso gera alguma consequência para o cristão? Boa pergunta. Cremação, embora seja algo que está se transformando em algo moderno, ela não é um costume cristão. E aqui, gente, eu não estou falando nada contra a cremação. Só estou dizendo que não é um costume cristão. Costume cristão é o costume do sepultamento. Essa questão de cemitérios, como existe hoje, para quem não sabe, é influência cristã. Por que os cristãos sepultavam? Que tem a ver também com a tradição judaica cristã, porque eles aguardavam a ressurreição dos mortos. A cremação tem a ver mais com filosofia panteísta. Por que as pessoas cremam? Para pegar a cinza e normalmente jogar em algum ambiente, para dizer o seguinte: a pessoa faz parte do todo do ambiente. Então a cremação tem a ver com esse costume, com essa tradição. Todavia, aquele cristão que foi cremado,
O Senhor vai ressuscitar dentre os mortos da mesma forma, porque Ele é aquele que traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Isso para Deus não há nenhum problema. Irá ressuscitar com um novo corpo. Nem que cinza tenha que ser colocado sobre cinza, mas haverá ressurreição do mesmo jeito. Ok? Pastor, queria que o senhor comentasse ainda sobre o corpo glorificado, que quando Jesus aparece aos seus discípulos, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas, portas e janelas, e o Senhor apareceu no meio deles. Então há uma visão que o corpo glorificado também seria um corpo que não ficaria preso ao espaço e à matéria. Jesus, no caso, teria passado pela parede e se achado no meio deles. Se isso for uma visão real, a gente não ficaria tão preocupado em viajar para tantos lugares agora, já que o corpo glorificado não estaria preso à matéria e espaço. Olha, né? O que nós precisamos entender? Todo corpo físico está preso ao tempo e espaço. A Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, não igual. Semelhante é diferente de igual. Nós não podemos fazer uma teologia em cima disso. Por quê? Porque foi um evento extraordinário que aconteceu com Jesus. Lembrando também que se qualquer um de nós andarmos sobre as águas, a gente vai afundar. Jesus andou sobre as águas, que é algo contra a lei da gravidade. Jesus andou sobre as águas. Então o que nós precisamos entender? Como será esse corpo ressurreto? Ele terá limitações geográficas? Ele terá limitações físicas? A resposta que eu tenho para lhe dar é: vamos esperar a ressurreição dos mortos. Porque nós não podemos fazer a teologia em cima de um evento baseado no corpo de Jesus. O corpo de Jesus é uma amostra do que será o nosso corpo. Agora, se a gente vai atravessar paredes, sinceridade, eu não consigo lhe dar essa resposta. Ok? Tomara que sim. Próxima pergunta. Pastor. Onde você está? Aqui. Ok. Eu teria duas perguntas para o senhor, se possível. Por favor. Nosso corpo presente é perecível e possenso. Ao decair, o nosso corpo da ressurreição será transformado. Como seria isso? Em Coríntios 15, capítulo 42 e 44, diz mais ou menos. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente. E qual é a diferença entre nós, né, e o Espiritismo? Porque nós acreditamos na ressurreição, e o Espiritismo na reencarnação. O que seria isso? Vamos lá. Nós seremos transformados. Paulo fala em Colossenses que num abrir e fechar de olhos, em um piscar, o nosso corpo será transformado, será glorificado. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Nós seremos glorificados. Como isso ocorrerá? Através do poder de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos irá nos ressuscitar. Então nós teremos esse corpo num abrir e fechar de olhos, transformados. Agora, como ocorrerá essa transformação, os meandros, as particularidades, é coisa do Espírito Santo. Doutrina espírita. Nós acreditamos na ressurreição do corpo. O Espiritismo acredita na imortalidade da alma. A alma por si só é imortal e ela vai se reencarnando de acordo com os níveis, podemos dizer, de uma pessoa. Então, por exemplo, a pessoa morre aqui e ela vai um dia se reencarnar novamente. Então vai sempre acontecer essa reencarnação. Embora a pessoa venha num corpo diferente, mas a alma é a mesma. Nós não acreditamos na doutrina da imortalidade da alma. Nós acreditamos na ressurreição do corpo. Hebreus 9:27. Ao homem foi dado que morra uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ok? Pastor. Aqui, pastor. Ok. Em Mateus 27, esse aí eu acho que devem perguntar para o senhor sempre essa pergunta, mas vamos lá. Mateus 27, 52 diz que os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Em relação a estes corpos, eles se tratam de corpos ressuscitados, glorificados, ou não? É o mesmo caso de Lázaro, que simplesmente ressuscitou, viveu mais algum tempo, e depois faleceu e seguiu sua vida. Boa pergunta. Existe e mais uma dúvida também, por favor. O senhor responder a seguir. Em relação aos corpos que foram transladados, de Enoque e de Elias,
seriam corpos glorificados, não morreram, não passaram pela primeira morte, e também é uma questão que chama bastante atenção. Ok. Concernente à primeira pergunta, esses santos que ressuscitaram em Jerusalém, diante da ressurreição de Jesus, existem exatamente essas duas teorias, que foram pessoas que ressuscitaram, porque quem são os santos? Somos nós, que ressuscitaram dentre os mortos, apareceram a muitas pessoas, e existe essa concepção que foram justos que ressuscitaram e que de alguma forma também foram elevadas ao céu. A primeira teoria, ela é mais razoável de se crer. Todavia, também é um texto que nós não temos uma explicação concreta. As pessoas que receberam originalmente esse evangelho, que leram esse texto, compreenderam muito bem o que significava. Para nós é um mistério, porque nós não podemos bater o martelo e afirmarmos com certeza quem seriam esses santos que ressuscitaram dentre os mortos. Segunda pergunta, desculpa. Em relação a Enoque e a Elias. Ok. Olha, Enoque e Elias, eles foram transladados, arrebatados. Provavelmente não encontraram o corpo deles. Não encontraram, a Bíblia não fala que encontraram. O que eu acredito? Que ao serem arrebatados, de alguma forma, onde eles estão? Eles estão no paraíso com o Senhor. Estão com o corpo? Não. Estão esperando também o quê? A ressurreição dos mortos. Eles foram arrebatados e transladados pelo propósito, pela intimidade, pela vida que eles alcançaram com Deus, a ponto de Deus dizer o seguinte: vem cá, tu não vai passar pela morte, eu estou te trazendo para perto de mim. E aí existem algumas outras teorias que mais para frente a gente vai trabalhar em cima disso, que é a teoria das duas testemunhas. Ok? Pastor, aqui a gente leu 1 Coríntios 15, só esclarece aquela parte do batismo pelos mortos. Lê para mim esse texto, por favor. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, ele faz uma indagação para a igreja de Corinto. Se os mortos não ressuscitam, por que vocês batizam pelos mortos? Havia uma cultura pagã distorcida na cidade de Corinto, que alguém poderia se batizar por um ente querido ou por uma pessoa que já morreu, que é contrário ao ensinamento cristão. Todavia, Paulo ele usa esse fato que a igreja de Corinto fazia erroneamente e que contradizia aquilo que eles acreditavam. Paulo falou: opa, até naquilo que vocês estão fazendo errado, que é batizando pelos mortos, está contradizendo o que vocês estão dizendo que não acontece, que é a ressurreição dos mortos. Então, se os mortos não ressuscitam, por que tu está batizando pelos mortos? Então, Paulo está usando exatamente esse argumento. Ele pega algo que era errado, mas para dizer que mesmo nessa teoria errada, eles estavam com o pensamento errado. Por quê? Porque é a ressurreição dos mortos. Acredito que nós já estamos dando o nosso horário, já é 11h24. Mais quantas perguntas que eu posso liberar? Mais 3 perguntas? Vamos lá. Pastor, hoje nós falamos sobre a doutrina da ressurreição, sem dúvida é a mais importante, porque em primeiro lugar nós recebemos a salvação de Cristo. E na semana passada falamos sobre o Hades, sem dúvida é um lugar terrível, o inferno. A minha dúvida é em relação à nossa salvação. Uma vez que é muito comum, existe até um certo terrorismo entre as igrejas, o meio cristão, de que olha, se você estiver em pecado naquele determinado momento e Jesus voltar, ou se a morte, né, você for chamado para a morte, você fica. Então, é possível um cristão salvo, como está escrito na palavra, se creres, será salvo. Então, é possível um cristão ir para o inferno, sendo pego, digamos assim, de surpresa, seja pelo arrebatamento e ficar, ou então pela morte. Excelente pergunta. Qual que é a concepção que para em muitas igrejas? Que Deus fica toda hora com a caneta e com o livro. Michel pecou, apaga o nome dele. Pediu perdão, escreva o nome dele de novo. Pecou, apago de novo. Haja borracha, haja caneta, haja lápis. Queridos, existe uma grande diferença entre você pecar e você viver escravo do pecado. Existe uma grande diferença em nós errarmos o alvo
e nós estarmos com a mente completamente cauterizada. Vamos dar um exemplo. O irmão me fechou no trânsito e aí eu não aguentei. Chamei ele de abençoado. E aí exatamente naquele momento Jesus volta. Eu vou para o inferno? Claro que não. Por quê? Porque o Senhor sabe que se eu tivesse mais 2 minutinhos eu ia pedir perdão para ele. Por quê? Porque todos nós podemos pecar. João fala, filhinhos, isto eu falo para que vocês não pequem. Mas se pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Então a gente não pode viver esse terrorismo, que é, pequei, o Senhor apaga meu nome. Não, a gente não acredita nisso. Existe uma grande diferença, falando de novo, em você pecar, errar o alvo, e você viver com a mente cauterizada em pecado. Então descanse o seu coração, mas isso não significa que você tem que viver pecando, tá? Mais 2 perguntas? Só um instantinho, deixa eu tirar o microfone. Tá. Você está no trânsito, te fechou, tá, abençoado, tal. Tá bom, você não vai perder a salvação, você não vai perder que você vai... não, eu não vou para o céu por causa disso, morri aquele momento. Só que eu penso assim, você deixa de alcançar muitas bênçãos aqui na terra, por esse pecado. Entendeu? Eu falo assim, se você não anda em obediência, mas eu sou salvo. Você deixa de alcançar muitas bênçãos aqui na terra. É esse meu ponto de vista. Estou certa? Não. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós somos abençoados por Deus, é pela graça. A Bíblia diz que o Senhor, a gente acha que Deus abençoa só cristão. Não, Deus faz o sol nascer para justos e injustos. Eu obedeço a Jesus não é porque eu quero ser abençoado, eu obedeço a Ele porque eu amo e quero ter um relacionamento de amor para com Ele. O grande problema nosso é que nós nutrimos com Deus um relacionamento utilitarista. Por que eu vou andar em obediência? Porque eu quero ser abençoado por Deus. Porque eu quero que Deus faça isso ou aquilo na minha vida. Gente, tudo que Deus faz na nossa vida é porque a gente não merece. Nós não merecemos nada. Se Deus desse para a gente o que nós merecemos, todos nós iríamos, sabe para onde? Para o inferno, para o Guiena. Deus nos abençoa pela graça. Nós iremos uma hora ou outra, nós iremos pecar. Eu consigo ficar, pastor, algum tempo sem pecar? Claro que a gente consegue. Se eu consigo ficar 1 minuto sem pecar, eu consigo ficar 1 hora, eu consigo ficar 2 horas, eu consigo ficar 1 dia. Mas eu tenho uma natureza caída, é a mesma coisa. Você consegue ficar 5 segundos sem respirar? Consegue. Você consegue ficar 30 segundos sem respirar? Consegue, mas vai ter uma hora que você vai ter que respirar. Então, como eu disse, existe uma grande diferença entre eu viver num estado de pecado, com a mente cauterizada, e eu errar o alvo. Por quê? Como que Deus me vê? Como que Deus olha para o pastor Reginaldo? Qual é o nome da senhora? Miriam. Nome abençoado, nome da minha esposa. Como que Deus olha para a senhora? A senhora é alguém justa. Por quê? Porque Jesus te justificou. Quando Deus olha para a senhora, Ele não vê culpa na senhora. Porque toda a nossa culpa caiu sobre Jesus. Isso é até algo interessante, gente. Por que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Porque Jesus foi justo. O salário do pecado é o quê? Então, quando eu peco, o que eu vou receber como salário? Todos nós somos pecadores. O salário do nosso pecado é a morte. Jesus, Ele pecou? Então Ele não tinha salário para receber. Por isso que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque Ele era justo. Porque não coube a Ele o salário do pecado. Então, quando Deus me olha, quando Deus me vê, Ele me vê como justo. E a Bíblia diz que sobre o justo, todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus já foram derramadas. Que às vezes pode trazer algum tipo de dúvida. Isso não nos isenta da lei da semeadura, não é isso? Então eu queria que você explicasse isso daí. Porque ela falou com relação às bênçãos. Então, não somos merecedores realmente. Mas a lei da semeadura é uma lei que a gente não pode ignorar. Tudo aquilo que nós semeamos, nós plantamos. Se você semeia inimizade com o seu vizinho, porque ele te fechou no trânsito, você vai colher inimizade com ele. E aí o nosso propósito é ter paz com quem? Com todos os seres humanos. Então, tudo aquilo que eu planto, com certeza
eu vou colher. Mas essa consciência que a gente precisa ter. Nós somos justos diante de Deus. Isso significa, pastor, que eu posso viver pecando? Claro que não. Porque a graça me constrange a viver uma vida de santidade diante de Deus. É mais ou menos o seguinte: alguém já te deu uma resposta que você não esperava? Você tratou essa pessoa muito mal, ou alguém te tratou muito mal, e a resposta que a outra pessoa ou você esperava era uma resposta no mesmo patamar. E aí tu vai lá e dá uma resposta branda, quebra as pernas da pessoa, e a pessoa fica completamente constrangida e passa a te tratar como você a tratou. É isso que a graça faz conosco. Porque qual que era a expectativa humana? Que nós fôssemos para o inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não me tratou como eu merecia. Isso precisa gerar no meu coração que a gratidão de viver uma vida para agradá-lo. Esse é o desafio do nosso coração. Última pergunta para a gente terminar. Aqui, ó, pastor. Aqui. Sobre salvação. A área de maior batalha espiritual que a gente enfrenta é na mente, certo? Sim. É a mente. Então, por isso que Jesus veio para concretizar o plano perfeito da salvação. Correto. Sobre Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. É certo nós dizermos, nós que aceitamos Jesus, e nós afirmarmos de que nós temos a certeza que nós estamos salvos, visto que em Efésios capítulo 17, uma das armaduras é: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, se a gente não tomar posse do capacete da salvação, a gente não vai conseguir enfrentar as batalhas espirituais. Então a gente tem que falar que tem certeza que é salvo? Com certeza. É uma certeza não pela minha condição, mas por aquilo que Deus fez por mim. Paulo diz em Romanos: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, nenhuma parte da Bíblia manda a gente confessar Jesus como Salvador, tá, gente? Ele só pode ser meu Salvador depois de se tornar o meu Senhor. Se com sua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, como dono da sua vida, em seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação é uma certeza que o cristão carrega no coração por aquilo que Cristo fez por ele e continua fazendo na vida dele e através da vida dele. Então a salvação foi garantida para todos aqueles que creem na cruz do Calvário. Cristão que não tem certeza da salvação precisa rever sua vida. Precisa rever a sua vida. Pastor, mas eu peco. Mas a sua salvação não está atrelada àquilo que a gente faz. Aquilo que eu faço é resultado da minha salvação, igual boas obras. Eu sou salvo porque eu faço boas obras? Não, eu faço boas obras porque eu fui salvo. A salvação é certeza de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Qualquer outra pergunta, nós estamos lá no grupo e vamos procurar fazer perguntas a respeito do que nós estudamos hoje. Semana que vem a gente fala de novo céu, de nova terra, e eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Deus abençoe, boa semana. Pastor, muito obrigado. Não saia sem a gente orar, já estamos encerrando. Vamos ficar de pé. Tem a lista lá para você depois. Muito obrigado, pastor Michel, a gente está aprendendo bastante. A obra que Jesus fez é completa, gente. Quem recebe Jesus é salvo, ponto. Não ponha dúvida nisso. Consumado está, disse ele, amém? Não precisa fazer mais nada. Pai, obrigado, mais uma vez, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade e pelos teus ensinos. Obrigado pela vida do pastor Michel, que está conosco. Que o Senhor possa sempre cobri-lo de graça, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para trazer para nós ensinos que são tão importantes e proveitosos. Leva-nos em paz, guardados e protegidos pela tua bênção e pela tua presença, no nome de Jesus. Levante a mão direita. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, e a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja com todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus te abençoe e Deus te guarde.